Deus é um Deus que, mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando. Creia nisso. Hoje eu vou compartilhar, tem muito a ver com isso, sobre o silêncio de Deus. Diga assim, o silêncio de Deus. E antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de agradecer os nossos parceiros da associação aqui. Essa semana a gente recebeu uma doação do Sicredi, uma doação de roupas, uma doação em dinheiro também. A gente recebe todos os meses, isso fruto do nosso querido e amado Cezinha. Nós recebemos, continuamos recebendo, sem nenhuma alteração, a doação também da Viva Plast e da Polimpress. Recebemos a doação do Mercado Bahia e da Farmais e de todos os demais irmãos, porque a obra é do Senhor. Então a associação não tem parado, essa igreja não tem parado, porque essa igreja não é minha, não é sua, a associação não é minha, não é do Rafael. A Associação Assistencial Boas Novas e a Igreja Batista Boas Novas, ela é do Senhor, diga amém. Ela é do Senhor, por isso que ela não está parada, ela continua em movimento. Domingo que vem nós vamos fazer 7 batismos, será que você pode dar glória a Deus aí? Semana que vem a gente vai fazer 7 batismos, você tem noção disso, gente? Você tem noção do que é isso? Nós vamos fazer 7 batismos para a glória de Deus. A molecada vai tudo batizar. Cadê o Mateuzinho? Cadê o Mateuzinho? Fica de pé aí, Mateuzinho. Quantos anos você tem, filho? O Mateuzinho tem 12 anos e ele vai batizar um amigo dele semana que vem. Eu creio que vai haver um despertamento a partir desse tempo. Se prepare, quando nós estávamos orando como liderança aqui, sobre os pré-adolescentes, sobre os adolescentes, Deus tem algo com esses meninos, gente. O Alisson está lá na terça-feira, tem sido, vai batizar, acho que é 5? 4? 5 ou 4? Pré-adolescentes, adolescentes, e eu tenho a convicção, meu Deus, um menino de 12 anos vai batizar alguém. Você tem noção disso? Esse ano você vai batizar uma pessoa em nome de Jesus. Pega essa palavra, gente, olha para aquela faixa lá. Que ano que é o ano da expansão? Que ano que nós estamos? A sua expansão não é uma expansão não é essa expansão. Tem a expansão de generosidade, tem a expansão dos teus negócios e tudo isso é muito importante. Mas a palavra liberada de Deus para nós, igreja, família e BBN, para esse ano, para mim e para você, você se expandirá para a direita e para a esquerda. Em 2022? Em 2021. Então, esse ano, existe uma palavra liberada no céu e ela precisa ser cumprida aonde? Na terra. Então, irmãos, nós precisamos entender, existe algo especial para esse ano. Ou a gente vai deixar essa onda passar, ou a gente vai surfar nessa onda. Quantos aqui vão levar uma alma para Jesus esse ano? Diga amém. Eu creio nisso. Aleluia. Se você não faz célula familiar, comece a fazer urgente. Nós temos feito todas as semanas, parece que nós estamos com um probleminha de enviar o estudo da célula semanal, mas a gente vai enviar lá no grupo Família BBN, mas faça, por favor, se você quiser fazer, manda mensagem para a secretaria. Nós temos investido nas nossas famílias. É lindo, não é verdade? Quando os pais vão buscar as crianças lá em cima, aí as crianças não param de orar. O que é isso, gente? É obra do Espírito Santo, gente. Deus está agindo, Deus está trabalhando, apesar de nós, Deus está fazendo, é tudo para a glória de Deus. Os pais chegando na porta, a professora querendo liberar, apagar a luz e as crianças lá, orando. Gente, é Deus fazendo, gente. A gente precisa entender, existe uma palavra liberada sobre as nossas famílias, nós precisamos cuidar dos nossos, isso é bênção, isso é maravilha. As crianças estão orando e não queriam parar de orar, que continue assim. E você, pai, tenha paciência e espera lá na porta. E é isso aí, a hora que liberar, libera, amém. E a última coisa, antes da gente entrar na palavra, é sobre as nossas terças-feiras. Deus tem feito algo sobrenatural, estou muito feliz. Não é pelo número de pessoas, não é pela forma, é porque eu sinto o perfume fresco de Jesus toda terça-feira. Quem aqui veio terça-feira passada? Levanta a mão aí. Não foi bênção, gente? Todas as terças-feiras nós temos crescido no quem é Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é maravilhoso? Eu convido você, fala para a sua pessoa que está do seu lado. Terça-feira eu te espero aqui. Isso mesmo.
Terça-feira eu espero todos vocês aqui. Amém? E é interessante, entrando já na palavra, que quando nós recebemos uma resposta instantânea de Deus, é fácil confiar nele? Sim ou não? Quando a gente ora assim, e acontece uma cura instantânea, e você fala, uau! Nossa, eu amo mais a Deus agora. Não é verdade? Quando a gente recebe uma resposta instantânea, está orando assim, uma semana, Deus abre uma porta de emprego e tal, etc. Aí Deus vai e abre a porta. Você fala, nossa, esse Deus é maravilhoso. Não é verdade? E é fácil confiar em Deus quando Ele está dizendo sim? É fácil, não é? Porque Ele dá o sim, o amém. Então é facinho você confiar em Deus, quando Ele dá a cura imediatamente, quando Ele diz o sim. E quando Deus não responde? E quando Deus fica em silêncio? E quando Deus diz não? Quando o céu parece que está longe. Eu não sei se você já passou por temporadas assim, mas eu já passei. Quando Deus diz não para aquilo que eu estou clamando, ou para aquilo que você está clamando, eu não sei, você que é pai, você sabe, né? Quando você dá um presente para o seu filho que ele estava pedindo muito, ele te abraça, não é verdade? Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro videogame. Meu Deus do céu, que festa. Olha lá, festa está lá no fundo. Quando você ganha aquilo que você pediu, quando você dá aquilo para o seu filho te abraça, diz que ama, você é o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo. Por quê? Porque você disse sim, não é verdade? Sim ou não? Mas e quando você diz não? Mãe, posso dormir na casa de fulano? Não. Mas por quê, mãe? Não. Mas mãe, não é resposta, não é assim? Não era só lá em casa, é assim. Coisa que funciona. E aí, o filho sai, minha mãe é a pior mãe do mundo. Não é assim? Porque quando a gente recebe o sim, é o melhor pai. E quando a gente recebe o não, é o pior. Mas na realidade, a sua mãe diz o não para o seu bem, sim ou não? Quando a mãe nossa falava assim para nós, estuda, meu filho, estuda bastante, pra você ser inteligente, pra você ser alguém na vida. E aí chegava na hora da prova, estudava pouquinho. Eu nunca fui bom aluno na escola não, gente. Misericórdia. Terrível, verdade. Passei no terceiro colegial, peguei janeirão 2 vezes. Em 2 matérias, quase que eu reprovei. Mas em psicologia eu não paralisei não. Porque não era minha praia. Química, física, mas em psicologia foi. Mas na escola não adiantava. Matemática eu podia estudar 32 horas. Não entrava na minha mente. E aí eu já não estudava. Errado. Mas... por que a nossa mãe fala para nós estudar? Porque ela visa o nosso bem. Mesmo que não faça bem para nós, no sentido, agora a gente acha que não é bom, mas é para o nosso bem, sim ou não? Temos a facilidade de amar quando recebemos um sim. E a dificuldade de amar quando a gente recebe um não. Não é verdade? Jesus, e é interessante isso, Jesus, quando estava no seu maior momento de angústia, ele recebeu o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é ensurdecedor, não é verdade? O silêncio de Deus parece que vai nos deixar surdos. E Jesus, no seu maior dia de angústia, jogando pedra para cima, Jesus suando sangue, ele recebeu o silêncio de Deus. Pega comigo Lucas capítulo 22, versículo de número 39. O silêncio de Deus. Vamos até o 46. E saindo Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus estava pedindo para Deus afastar dele o cálice da morte, o cálice da ira de Deus. Jesus estava sabendo, ele sabia que ele iria morrer. E Jesus, no dia de maior angústia, ele foi para onde? Orar. E Jesus, ponto de exclamação. Quando tem um ponto de exclamação, quando você manda lá no WhatsApp um pontinho de exclamação, as letras tudo em caixa alta assim, é porque você está gritando, sim ou não? Essa é a forma da Bíblia expressar um grito de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim
esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo. O céu falou alguma coisa? Deus respondeu? Só apareceu um anjo. E um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como de gotas de sangue caindo sobre a terra. Imagina a angústia de Jesus clamando a Deus. Tem uma ministração do Juliano Som, se você nunca assistiu, assista, que ele fala sobre a morte de Jesus, esse momento, quão agoniante foi Jesus. A agonia dele foi tanta que ele suou sangue. Imagina a agonia interna que se manifestou no externo. O suor dele não era mais água, eram gotas de sangue. E o céu em silêncio. Levantando-se da oração, Jesus foi onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. 46. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Diga amém. Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela é maravilhosa. Nós precisamos da tua palavra. O teu alimento é melhor do que o alimento da terra. A tua palavra é que realmente nos alimenta. Alimenta os nossos corações nessa noite. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Marcos e Mateus, eles relatam esse mesmo texto e dizem que Jesus foi e voltou algumas vezes para ver os discípulos, e os discípulos estavam lá dormindo. E quando ele ia e voltava, Jesus voltava e orava ainda mais intensamente e repetia a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o filho orava incessantemente essa oração: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Se for possível, afasta de mim isso. Quantas vezes nós pensamos isso também, não é verdade? Deus, eu não quero passar por essa situação. Senhor, tira isso de mim, não me faz enfrentar isso. Pelo amor do teu nome, tenha misericórdia de mim. Interessante é que mesmo diante do clamor tão forte de Jesus, o céu estava em silêncio. O céu envia um anjo para consolar e confortar o filho, mas tudo parecia assim, que nem está aqui, glória a Deus. No silêncio. O céu estava em silêncio. E é interessante que no batismo de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito se reúnem ali, a Trindade manifesta, nós falamos disso aqui na terça-feira. E aí o que aconteceu? Do céu se abriu as nuvens e disse, o que Deus disse lá do céu? Pai, tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Quando Jesus estava para batizar, Deus fala do céu. Olha que interessante. Mas quando Jesus estava para morrer, ouviu-se alguma coisa do céu? Não ouviu nada. Olha em João 11, põe aí para mim, Luquinhas. Quando Jesus, João 11, 39. Quando Jesus está para fazer o milagre de Lázaro, e ele ora. Vou esperar você abrir, João 11, 39. Diz assim: tirem a pedra, Marta e Maria, do falecido, disse Jesus. Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus falou, tirem a pedra. E Jesus responde, eu não disse a você que se cresce você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha o 42. E eu sei que sempre o quê? Me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. 43.
E depois disso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem, deixem que ele vá. Diga aleluia. É interessante que quando Jesus clama a Deus por Lázaro, o pai ouve, sim ou não? E ele respondeu, por quê? Porque Lázaro ressuscitou, sim ou não? Ele falou, eu estou clamando, não é porque, é para que eles creiam em ti. Mas eu sei que tu sempre me ouves, sempre ouves. E Deus respondeu como? Ressurreição de Lázaro. Mas na maior angústia de Jesus, o céu se calou. Olha Marcos capítulo 15, versículo de número 33. Hoje nós vamos ler Bíblia, gente. Marcos 15, 33. Jesus, antes da morte, ele clama fortemente: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o céu em silêncio. E então, na crucificação de Jesus, chegando ao meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Jesus crucificado na cruz, e o mundo todo em trevas e silêncio. E aí, às 3 horas, Jesus clamou de novo em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus clamou em alta voz mais uma vez a Deus. Versículo 35. E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, eles chamam por Elias. 36. E um deles correu para embeber uma esponja de vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe para beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Até aí. Jesus, mais uma vez, no seu momento de angústia, ele clama ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? E mais uma vez, o filho clama e o céu continua em silêncio. No momento da morte do filho, o pai ficou em silêncio. O dia se tornou noite. E olhando para todo esse tempo que nós temos vivido, nós estamos aí há 1 ano e sei lá quantos meses nesse silêncio de Deus, porque não há ninguém que tenha profetizado isso, não há um profeta de Deus que tenha todas as palavras proféticas para 2020, é que eram um ano de envio missionário, essa era a palavra, e não aconteceu, ninguém foi enviado para missões, ninguém teve esse discernimento e ninguém teve uma resposta completa daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Pandemia, etc, e etc. Parece que nós estamos clamando e Deus está em silêncio. Não sei você, mas tem dias na nossa história que a gente clama: Deus, mas por que isso aconteceu? Deus, por que isso acontece? Por que essa porta ainda não se abriu? Por que isso não funcionou? Por que isso ainda não foi para frente? E o céu, silêncio. Olha Davi, que passou por um dia de silêncio, um tempo de silêncio. Salmos de número 13, versículo de número 1 até o 3. Salmo 13, de 1 a 3. Até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Davi teve um dia que ele orava, ele clamava, angustiado, triste, mas o céu continuava em silêncio, em silêncio. Paulo cumpriu o propósito de Deus na terra, sim ou não? Mas Paulo morreu decapitado.
É interessante isso. Porque às vezes a gente acha que cumprir o propósito é ser próspero, não é verdade? Mas Paulo cumpriu o propósito e ele morreu decapitado. Imagina o seu pastor sendo preso. O que a igreja ia começar a fazer? Orar para que ele fosse solto, sim ou não? Por favor, né, irmãos? Ô Jesus, fiquei triste agora. Magoei. Paulo estava preso, sim ou não? Escreveu cartas que nos abençoam, sim ou não? E a igreja, com certeza, clamava para a liberdade dele? Se fosse uma igreja que nem a nossa, com certeza ia clamar, amém? Com certeza. Mas Paulo foi liberto? Paulo morreu decapitado. Porque a igreja clamava, mas o céu em silêncio. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender com o silêncio de Deus é que o silêncio de Deus, ele prova a nossa fé. O silêncio de Deus, ele prova a nossa fé. Mateus 6,6 diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fechada a porta, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É assim ou não é? Sim. Mateus 6,6 diz isso. Quando nós formos no nosso quarto, nós precisamos orar. E o pai que ele faz o quê? Ele vê no secreto. E ele certamente vai te recompensar. Eu não sei você, mas às vezes quando eu vou para o meu quarto de oração, às vezes eu não sinto nada. Você também é assim? Às vezes eu estou orando lá e tem dia que eu me emociono, tem dia que eu choro, tem dia que eu leio a Bíblia, tem dia que parece, meu Deus do céu. Mas tem dia, gente, não acontece nada. Mas o que nós faz? Nós continua orando. Mesmo que o céu não responda, a gente continua orando. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. É interessante nós olharmos dessa perspectiva, porque nós, e pense assim, cada vez que a gente vai para o nosso quarto e a gente ora, Deus se manifesta, e aí a gente vai e faz o quê? Ora mais, não é verdade? Com toda certeza. A gente lê mais a Bíblia. Quando há uma manifestação de Jesus real, a gente ora mais. E quando não há? A nossa tendência é orar menos, não é verdade? Mas preste atenção nisso. Se você fosse Deus, e aí o seu filho estava lá orando no quarto, e aí de repente você não responde, mas ele continua orando, e você não responde, não há nenhuma manifestação, e você continua adorando, e aí o filho continua orando, continua buscando a Deus, e não vem resposta, mas mesmo assim ele continua orando, ele continua buscando, e não vem resposta. Você ia ficar mais feliz com uma resposta instantânea ele parasse de orar, ou ia ficar mais feliz com você continuar orando mesmo que ele não respondesse? Continuar orando. É interessante a gente pensar que nós precisamos entender que o silêncio de Deus, ele prova a nossa fé. Às vezes Deus está em silêncio, mas preste atenção, o silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Quando Deus está em silêncio, não significa que ele saiu ou que ele te esqueceu. Ele está com você, apesar de não responder favoravelmente ou infavoravelmente. Ele continua no ambiente. Jó é um dos maiores exemplos de confiança em Deus. Quando você achar que você está com algum probleminha, alguma dificuldade, brigando com Deus, jogando pedra para cima, dizendo, o Senhor me esqueceu, isso só acontece comigo mesmo. Lembra de Jó? Pega Jó aí comigo. Jó, capítulo 1, versículo 26. Um 26 não existe, né? 1:21. Jó tinha acabado de perder seus filhos, os seus bens, tinha perdido, só não perdeu a esposa, de resto ele tinha perdido tudo. E Jó, ele tinha perdido tudo. Os filhos, se você não conhece a história de Jó, procura um pouquinho. Os filhos, os bens, perdeu tudo. Então Jó disse, depois de tudo acontecer, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei.
O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes acontecem coisas que a gente se pergunta assim, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não é verdade? Às vezes a gente pergunta em situações, Deus, mas o que aconteceu que isso aconteceu na minha vida? Mas eu posso te dizer uma coisa? O silêncio de Deus é uma oportunidade para a sua fé ser aumentada. Enquanto o céu está em silêncio, a tua fé, ela vai aumentando. O que eu vim te dizer nessa noite é, para de perguntar o porquê que Deus fez isso. Você está me ouvindo? Para, chega, acabou esse tempo de perguntar o porquê. Entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes você está há 30 anos, há 5 anos, há 2 anos, há não sei quanto tempo perguntando por quê, por quê, por quê e por quê. Para de perguntar isso hoje e comece a adorar, independente da tua vontade, independente do que acontece ou do que deixa de acontecer. Quando Deus está em silêncio, a tua fé é provada. Porque quando Deus está em silêncio, é mais difícil confiar em Deus, sim ou não? Você lembra daquela música? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Todas as vezes que a nossa fé é provada, nós crescemos ainda mais. A Aline está aqui e o Rogério. Aline e Rogério, vocês hoje dariam a chave de um carro para o Pedrinho dirigir? Com certeza não. Você daria a Douglinha Passarinha dirigir? Por quê? Não está na hora, muito pequeno. Sabe por que às vezes o céu não responde às nossas perguntas? Porque não está na hora. Às vezes o céu às vezes você pergunta para Deus algo e Deus não responde, por quê? Porque nós não estamos preparados para a resposta. Nós não estamos preparados para receber a resposta. E a segunda coisa que a gente aprende com o silêncio de Deus é que quando Deus está em silêncio, não significa que Ele te deixou, diga aleluia. Ouçam o que eu vou falar agora. Está ouvindo? Sim? Estranho, hein? Não falei nada. Mas por que eu parei de falar, eu saí daqui? Porque eu parei de me mexer, eu saí daqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Pega isso, se aprofunda nisso. Não é porque Deus não responde, é que Ele te deixou. Não é porque Deus não trouxe a resposta que você queria, é que Ele te desamparou. Não é porque Deus não disse o sim para você, é que Ele te deixou. É porque Ele está presente, mas Ele não te respondeu. Mas Ele continua presente com você, diga aleluia. Mesmo que o céu esteja em silêncio para alguns questionamentos que você faz da vida, da tua família, da tua história, de uma porta de emprego, de alguma coisa, eu quero te dizer, o Pai não te deixou. Não te deixou e jamais te desamparou. Quando Jesus estava no seu momento de maior angústia, clamando ao céu, o Pai mandou um anjo para confortar o filho. Às vezes você está se perguntando há tanto tempo por que de algumas situações. Mas eu quero te dizer que não é porque Deus não está falando que Ele não está presente. Deus está presente, mesmo que Ele não fale, aleluia. Olha o que diz Salmo 139, versículo de número 7, rapidinho para nós. Salmo 139, versículo de número 7. Para onde, Senhor, eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, pode parecer que está tudo escuro, mas lá estás também, aleluia. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá no fundo, ainda ali, a
tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Diga aleluia. Para de dizer que Deus te deixou, para de dizer que Deus não te ama, para de querer sair do barco, chega, Deus está com você, diga aleluia. Deus está presente. Mateus 28:20 diz que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Em dias de glória, em dias de luta, em dias de tristeza, em dias de angústia, em dias de vitória, em dias de sucesso, eu estou com você, diz o Senhor, aleluia. Em Romanos 8, versículo de número 38, nos diz o que pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Para de perguntar onde está Deus nesse momento. Deus está conosco. Deus está conosco. E nem a tribulação, nem a vitória, nem o presente e o passado, nada nos separará do amor de Cristo. Se eu estou de pé hoje, eu estou com o Senhor. Se eu suspirar a última vez hoje à noite, eu continuarei com o Senhor. Assim você também. Só que qual que é o problema? Ninguém está preparado para o silêncio de Deus e para o não de Deus. Não é verdade? Quando você pede alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, seja lá para quem for, você espera sempre o sim, não é verdade? A gente quer sempre afirmação, não é verdade? Ninguém está preparado para o sim e ninguém está preparado para o não ou para o silêncio de Deus. Mas mais importante, presta atenção, mais importante do que ter o sim de Deus, é ter a presença de Deus. Mais importante do que ter a afirmação de Deus, é ter a presença de Deus. Sabe quando você manda aquele WhatsApp para o seu amigo, rápido assim, que ele precisa responder, aí ele visualiza, dá os dois azulzinhos assim, ó. Os dois azul. E aí ele não responde? Você entra em crise, sim ou não? Por quê? Você quer que ele responda, sim ou não? A gente tem dificuldade em esperar a resposta, não é verdade? Às vezes a gente faz oração para o céu e dá lá, visto, visualizado, confirmado, aceito, mas não respondido. Nós não estamos preparados para ouvir o silêncio de Deus. Nós queremos respostas instantâneas para as nossas perguntas. Deus me cura, e eu creio na cura instantânea, mas às vezes tem cura que vai demorar anos para acontecer. Deus não deixa que isso aconteça, e acontece. Deus ressuscita, e Deus não ressuscita. Deus faz, e às vezes Deus não faz. Por quê? Porque não é eu e você que controla Deus. É Deus que controla todas as coisas. Não é verdade? Às vezes nós já temos até uma resposta para as nossas perguntas. Nós já temos até uma resposta. Mas nós queremos que Deus mude aquilo que Ele já respondeu na sua palavra. Eu sou o líder de jovens. E o jovem sempre tem essa questão, né? Deus, será que essa menina é a minha namorada, minha futura esposa, Deus? E aí fica, né? Ora, jejua, misericórdia. E ginjua, né? Ginjua e ora, e vai, e dobra o joelho, e campanha. E sempre é assim. Eu nunca ouvi, nunca, de verdade, o menino começar a gostar de uma menina e falar, Deus disse que não é ela. Nunca ouvi, nunca. De verdade, pode ser que você já tenha ouvido, mas eu nunca ouvi. E aí ora, e jejua, e a menina não é da igreja. A menina não é simplesmente da igreja, não comunga com os mesmos valores cristãos e etc. Não é ela, certeza. É ela, Deus já me disse, Deus falou, e não tem os mesmos valores e princípios. E Deus já deu a resposta dele na palavra, sim ou não? A palavra diz assim, ó, não ande em julgo desigual. O que é isso? Se você tem os valores cristãos, pense como vai ser para criar os seus filhos. Vai ser um problema assim ou não? Domingo à tarde você vai querer levar ele para a igreja e ela vai querer levar ele para não sei para onde. Então vai ser um problema. Você vai arrumar um problema. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
Às vezes, para algumas perguntas, Deus já nos deu a resposta. Deus já nos deu. Mas é que a gente não quer ouvir Deus. Não quer ouvir as respostas de Deus, não é verdade? Às vezes Deus já revelou através da sua palavra. E a gente tem dificuldade de compreender. Às vezes você pergunta para Deus, Deus, será que eu perdoo o fulano? Ué, rasga a Bíblia então, jovem. Porque Deus já não disse, assim como Cristo vos perdoou, perdoai mutuamente. Então por que você está perguntando ainda se você deve perdoar? Perdoa hoje, irmão. A Bíblia diz assim, ó, toda vez que você for levar a sua oferta ao altar, se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, deixa e resolve primeiro. Às vezes tem perguntas que nós fazemos para Deus que Deus já respondeu através da sua palavra. Às vezes você pergunta, será que eu oferto? Será que eu começo a dizimar? O que diz a palavra? O que diz? E por que você está perguntando ainda? Só cumprir a palavra, irmão. Às vezes Deus ele está achando assim, será que eles estão, eu fico pensando, será que eles estão achando que eu sou papagaio? Porque papagaio ele faz o quê? Ele só repete, não é verdade? Às vezes a gente acha que Deus é papagaio, gente. Deus já disse algumas coisas para a gente, não é verdade? Mas Deus não é papagaio para ficar falando sempre a mesma coisa. Deus disse, faz, irmão. Deus já falou, cumpre. Sabe às vezes por que Deus não está falando uma coisa nova? Sabe por quê? Porque você não cumpriu aquilo que Ele já te disse lá atrás. Às vezes você está esperando algo, Deus me dá uma resposta, uma revelação nova, aleluia. Deus me mostra, abre caminho. E aí Ele falou, já lá atrás, ó, você tinha que fazer isso, isso e isso. E aí, por que Deus vai falar se você não fez aquilo lá atrás? Para Ele falar e você não fazer de novo? Será que Ele vai... Deus é o quê? Deus Ele já disse, eu tenho certeza que Deus já disse algumas coisas para mim e para você. Não disse alguma coisa para mim e para você? Com certeza. A palavra de Deus é a voz de Deus. O que a gente precisa fazer, gente? Você quer, às vezes, você está querendo receber algo novo da parte do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cumpra aquilo que Deus já te disse. Cumpra aquilo que Deus já te disse. Entenda algo. Mesmo que Ele não esteja falando, mesmo que Deus não esteja falando, Ele continua trabalhando. Mesmo que Deus não esteja falando, Ele continua trabalhando. Olha Isaías 64, versículo de número 4. Estou chegando no final, gente. Aleluia. Aleluia. Mesmo que Deus esteja em silêncio para alguns questionamentos que você tem feito, Ele está presente na situação. Mesmo que você pergunte o porquê e Ele não responda, entenda algo. Ele nunca te deixou e nunca te deixará. Isaías 64, não sou eu que está dizendo, diz assim, porque desde a antiguidade, desde os tempos passados, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga aleluia. Mesmo que você não ouça, se você continuar esperando, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Deixa eu te falar, nada em 2020, em 2021, nada fugiu do controle de Deus. E Deus continua trabalhando para aqueles que nele esperam. A gente tem dificuldade em esperar, não é verdade? A gente quer o macarrão em 5 minutos, a gente quer o churrasco em 2 minutos, a gente quer tudo rápido para ontem. Mas Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então deixa eu te falar uma coisa, para de perder o sono por algo que Deus está trabalhando. Não perca mais tua noite de sono. Faça como Davi, deito e durmo, porque o Senhor é quem cuida de mim. Que nessa noite você tenha um sono reparador. Você que está perguntando e às vezes não consegue dormir e tendo insônia, deixa eu te dizer, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aquele que nele espera. E mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo obedecendo a Deus, mesmo esperando em Deus, mesmo cumprindo os seus mandamentos, mesmo amando a Deus sobre todas as coisas, nós não nos tornamos controladores dos planos de Deus. Entenda algo,
Deus é quem controla toda a história. E não é eu e nem você que controla toda a história. Porque mais importante do que ter um sim de Deus é ter a sua presença. Mais importante do que ter uma aprovação, um presente, uma porta aberta, uma cura, é ter Deus presente dentro de você. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Mesmo que Deus não esteja falando, Ele está trabalhando. A vontade de Deus, louvor por favor, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Aleluia. E uma vez Moisés, ele tinha uma promessa de conquistar a terra prometida. Ele tinha a promessa de conquistar a terra prometida. E ele enfrentaria muitas lutas no meio do caminho. Eles estavam no deserto, em um lugar de dor, em um lugar onde há um sofrimento, sim ou não? De dia um sol de lascar e de noite um frio de lascar, onde só Deus podia livrar eles disso. Então Moisés, ele ora para Deus. Ele tem uma promessa de ir para uma terra linda, maravilhosa. Ele tem uma promessa de um sucesso. Ele tem uma promessa que eles sairiam do Egito e iriam morar na terra prometida. Então Moisés ora a Deus, em Êxodo capítulo 33, versículo de número 15. Olha aí no telão, só olha, não precisa pegar a tua Bíblia. E Moisés, ele entendeu o que eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Moisés, ele olha para Deus, ele diz assim: Deus, mais importante do que ter aquilo que eu tanto quero, que é a terra prometida, eu quero a tua presença. Porque se o Senhor não for comigo, se o Senhor não andar lado a lado comigo, é melhor eu nem sair daqui. Porque é melhor estar passando o vale da sombra da morte com Jesus, do que estar caminhando por águas tranquilas sem Jesus. Feche os teus olhos. E apresente ao Senhor aquilo que tem, às vezes, aquela situação que você acha que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo, ou que Deus fez e você não queria que fosse daquela forma, daquele jeito. Existem muitas coisas que nós queremos na nossa hora, no nosso dia. Existem muitas coisas que nós pensamos: Deus, mas por que isso aconteceu? Mas Deus está te dizendo hoje: filho, independente do meu sim ou do meu não, eu estou com você. Eu estou com você. Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Nada pode te separar do meu amor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem a angústia, nem a aflição, nem o sucesso. Nada pode te separar do amor de Deus. Não significa que se você não está vendo é porque Ele não está trabalhando. Porque quando não sentimos, quando nós não vemos, Ele continua trabalhando. Nós não vemos, nós não sentimos, mas Ele continua fazendo. Ele continua sendo Deus, o Deus da tua história, o Deus da minha história. O meu Deus continua trabalhando. Nesse tempo, Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo. Ele continua te sustentando. Sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Deus estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois eu me
onde estás, está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois onde estás, está no controle. Pois onde estás, está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois onde estás, está no controle. Pois onde estás, está no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Deus está aqui nessa noite para te dizer uma coisa, mesmo que não seja como você queira, eu continuo com você. Mesmo que não seja como você espera, aplauda Jesus. Mesmo que não seja como você espera, eu estou com você. Mesmo que não seja conforme a tua vontade, mas é conforme a vontade de Deus. Romanos, e eu fecho com esse texto aqui, Romanos capítulo 9, versículo de número 20 e o 21, diz assim: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que o Senhor me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para que do mesmo barro, fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Quem somos nós para questionarmos o que Deus está fazendo na nossa vida? Deus está fazendo algo. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas Deus está com você. Deixa eu orar por você. Estenda a sua mão para frente. Espírito Santo de Deus, que os teus filhos entendam nesse tempo que o Senhor continua agindo, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua no controle. Leva-nos a esse lugar de entregar o controle, mesmo que não seja conforme a nossa vontade, mas assim como Jesus, nós dizemos: que seja feita a tua vontade. Abençoa os teus filhos, prospera os teus filhos, livra os teus filhos das tentações, livra os teus filhos das tribulações, livra os teus filhos do mal, livra a casa dos teus filhos, livra a nossa casa. Mas Jesus, se o Senhor não quiser livrar, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja presente, que os teus anjos estejam ao redor de nós, que possamos passar pelas tribulações, passar pelas provas com o Senhor, lado a lado, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família, que você tenha uma semana abençoada e entenda que o controle está com Deus. IPBN Kids, quem trabalha lá no salão, por favor, que você tenha uma semana de bênçãos e cuidada pelo Senhor. Amém. Deus abençoe.
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.